Podcast Três Irmãos na área, quem fala com vocês mais uma vez, Rodrigo Chorró. Do meu lado, meu brother, meu irmão Roberto Andrade Filho, o Borracha. Na mesa operando, nosso diretor Pedro Henrique. E aí, Robertinho? Fala aí, meus irmãos. Fala aí, meu irmão, beleza? Conta, vai, o que você fez aí? Não sei. acho que eu transcendi alguma coisa aqui, que eu fiz uma parada, tipo assim, sabe, saindo assim, ó, tá ligado? Foi meio místico, eu achei. É que geralmente o começo dos nossos podcasts, pra quem não conhece, né? Você tenta fazer algo que você vai relacionar ao assunto. Mas eu achei meio místico. Eu queria entender, foi isso então? Você quis eu achei que foi meio místico. Foi? Deu pra transmitir o que eu queria? Então, foi bom. Valeu então. Foi místico, mano. Até porque a gente vai passar por um assunto bem místico, mano. Sei lá, eu não sei se eu fico assustado, se eu fico tranquilo. Assustado? Eu sempre tive muito medo de bruxa, cara. Que isso, cara. Pô, tô super feliz. Primeira vez que a gente traz uma bruxa aqui no podcast. Isso é maravilhoso, cara. É? É claro que é. Mas eu vejo no filme lá, mano. A bruxa sempre é uma pessoa muito braba. Eu ficava cismado com isso. Não tem isso, não? Não tem isso. Olha aqui, a presença do nosso convidado. Verdade. O que você acha que ela tem de brava? Não, desmistificou tudo que eu tinha pensado de bruxa. Falei, poxa, bruxa é diferente do caramba, né? Agradecer. Da Disney essa? Ainda usa colorido, nem tá de preto, na verdade. Hoje a gente tá com a Karina aqui, Karina Teixeira, né? Isso, Karina Teixeira. Obrigado. Obrigada eu pelo convite, muito obrigada pelo convite. Primeira vez que a gente recebe uma bruxa de verdade aqui. Que legal vocês estarem se abrindo para a bruxaria. Achei até que o jeito dele foi uma coisa de transmutação. Ele tá descobrindo o bruxo nele. Eu acho. Sério? Todo mundo tem um pouco de bruxaria dentro de si, sabia? Eu acho que pode ser um caminho. Eu falava que toda mulher tem um pouquinho de bruxa. Eu Agora, também homem, acho. Eu não imaginava que todo homem tivesse um pouco de bruxo. Eu acho que, na verdade, todo ser humano tem um pouco de bruxo. Obviamente que as mulheres, elas acessam mais, porque as mulheres, elas se abrem mais para a intuição. As mulheres são mais cíclicas, são lunares, são intuitivas, são geradoras, criadoras. O fato delas terem a gravidez, delas gerarem um ser, então tudo isso faz com que elas sejam uma energia mais intuitiva, né? Até a questão da maternidade, se a gente pensar, tem muito da intuição na maternidade, ela se abre para essa energia. Por isso eu acho que as mulheres são mais consideradas porque elas se deixam levar mais dentro dessa intuição. O homem é mais categórico, é mais solar, da ação, da guerra, né? Ele tem um outro modo de enxergar a vida, por isso ele se fecha um pouco mais, é mais cientista, digamos assim. E a mulher que se fecha para esse sexto sentido? Então, isso atualmente, é um problema para ela? Eu acho que é um grande problema, aliás, é um problema da sociedade moderna. Nós temos duas polaridades, né? Até o taoísmo fala sobre isso, que é o yin e o yang, que é o masculino e feminino. Todos nós temos os dois dentro da gente. E o que é o ideal? A gente ter o equilíbrio dos dois, né? Na hora que você acessa as suas emoções, você está acessando o seu feminino. Na hora que você acessa a sua ação e até você briga, você discute, você acessa o seu masculino. O que acontece na sociedade moderna, que nós temos um cientificismo, que todo mundo é colocado dentro de uma caixa maquinária, você tem que performar, tem que disputar, tem que ganhar louros, tem o ego, tem a questão de quanto mais dinheiro você ganha, mais você é valorizado. Isso você ativa o seu lado masculino. Por isso que tem tantas mulheres tão cansadas, tão deprimidas, porque na verdade ela performa uma perfeição, que ela quer ser como homem, mais ou menos, quer ser, né? Ela ativa muito mais o lado energético masculino, que é o yang. Por isso tem tanta mulher moderna que trabalha muito, que tá doente, que tá estressada, que não tem tempo nem para respirar. Isso tudo é a pessoa não respira e não acessa a sua energia yin, que é a energia feminina, que é a energia da intuição, que é a energia do sentir, do ser amorosa, do ser carinhosa. Então, assim, a gente não tem que performar o homem, nem o homem performar a mulher. Cada um tem que estar dentro da sua energia, porque aí a gente entra no equilíbrio. E as mulheres, eu acho que estão muito fora da energia delas. Isso é um problema, hein? Isso é um problema. Só uma coisa assim, só pra mim começar a entender.
O que é uma bruxa? Uma bruxa? Na verdade, se a gente for pensar historicamente, todas as mulheres eram bruxas, como ele falou. Porque se a gente pensa na história da humanidade, quando a gente pensa sobre a época neolítica, que a gente tem a domesticação dos animais e da agricultura, o ser humano para de ser nômade. Então, ele se fixa e cria as comunidades. E na divisão das comunidades, a mulher fica em casa cuidando da cozinha, da saúde, dos filhos e do lar, e o homem vai à caça e cuida da sociedade, na manutenção da sociedade, da segurança das cidades, da guerra, de como ele vai fazer um novo instrumento para até ceifar uma agricultura. Então, ele cuida de outras coisas. A mulher fica do lar. Quando ela fica no lar, cuidando da casa e da família, ela também começa a desenvolver o conhecimento da agricultura. Então, ela começa a desenvolver o conhecimento das ervas. E aí tem as mulheres que são herveiras e as parteiras, que também cuidam dos nascimentos da cidade. Nisso, você tem uma mulher que ela vira a medicina da cidade. As mulheres que cuidavam da medicina, cuidavam da alimentação, que também é uma espécie de magia, né? E aí, quando entra a instituição católica, mais ou menos pelo século XIII, eles começam a se incomodar com o fato de que quando você tem uma herveira, você não precisa de um médico. Ela tem o poder da cura. Isso é muito poderoso. Ela tem o poder da cura, ela tem o poder do nascimento, ela tem o poder da intuição. E isso é muito perigoso para uma sociedade quando você quer que a instituição religiosa tenha o poder. E aí ele tira o poder do homem e joga o poder para a instituição religiosa e não na natureza. Porque naquela época a gente era muito integrado à natureza. A gente se comunicava com a natureza na lunação do que estava acontecendo, das estações, das colheitas. Todo mundo se integrava. E a instituição religiosa vem e tira esse poder. E aí no século XIII começa a caça às bruxas, inicia-se naquele século, vai do século XIV até o século XV, que é o ápice, que é a Idade das Trevas, que aí todos começam, a religião começa a caçar as mulheres, começa a tirar esse poder. E aí toda mulher que sabia de ervas foi considerada bruxa. Toda mulher que seguia sua intuição foi considerada bruxa. E aí começa a caça e a gente vai tirando, desde aquela época, o acesso ao nosso sentido intuitivo. Isso tem um poder muito forte para homens e para mulheres. Porque se você para de sentir as coisas através do medo, a gente chega hoje numa sociedade que tudo que não é científico, que é o sentido, é desvalorizado. Porque vem daquela época, né? A gente é acostumado a ser domesticado dessa forma desde aquela época. Que a gente data de 16 mil anos atrás, desde aquela época, a mulher é tolhida dentro desses conhecimentos, né? E aí é considerada a mulher bruxa. Acho que a gente perde um pouco o equilíbrio, né? Totalmente. A gente perde o equilíbrio. E é extremamente importante, né? A gente sabe que tudo que é extremo é muito ruim. É muito ruim, a gente perde a conexão com a natureza. Porque nós somos seres que também fazemos parte de um ecossistema. Nós somos parte da natureza. Então, tanto é que você pode ver que muitas vezes você tem uma intuição de comer um alimento específico, de tomar um chá específico. Muitas vezes é o seu corpo te pedindo aquele elemento, porque ele precisa daquele elemento para a sua saúde. Quando a gente corta essa intuição, a gente só vai acreditar muitas vezes no que o médico fala, no que a ciência fala, e quantas vezes a gente descobre curas de doenças que eram simples e que o médico não consegue encontrar. E a gente mesmo descobre. Sim. Porque a gente corta a nossa intuição, a gente corta a nossa conexão com a natureza. Você consegue sentir essa conectividade, assim? Eu consigo sim. Eu tenho muito, cada vez mais, desde que a loja tem 2 anos, que é onde eu faço os meus produtos. Mas eu passei por todo esse processo. Suas bruxarias. Das minhas bruxarias, intensamente, comecei a fazer as bruxarias nos produtos, mas é algo que eu sempre acreditei. Eu sempre fui herveira, sempre fui apaixonada por cristais e eu sempre acreditei Sério? na energia das coisas. Como Sim. começou isso aí?
Desde que eu nasci, na verdade. Eu acho que a minha mãe é herveira, ela é muito ligada à natureza e às ervas. E, por exemplo, os cristais, eu sempre amei cristais, naturalmente, sempre fui muito chamada por essa energia. Sempre adorei símbolos e seguia o significado dos símbolos. Então, são coisas que vão chamando. E aí, eu também tinha muito mais essa coisa de eu prefiro tomar uma erva e fazer um macerado do que tomar um remédio. Sabe as garrafadas? Eu gosto de tomar garrafada, que eu mesma faço até, ou eu compro de alguém. Por exemplo, eu trato sinusite com própolis, não trato com remédio, a menos quando eu tô, sei lá, preciso tomar um remédio, óbvio que eu tomo. Mas se você toma... Eu tô preocupado com isso, porque não, eu acho que é um extremo também. Não. Eu acho que tem coisas que realmente a gente tem que agradecer a medicina, a alopatia, e tem coisas que a gente tem que ver que, por exemplo, eu moro em São Paulo, é uma cidade muito poluída, né? É uma cidade bem desconectada da natureza. Então, se eu não quiser ter um remédio, às vezes eu vou ficar doente. Então, tem coisas que não tem, nada pode ser muito exagerado. Mas nós podemos fazer todo um preventivo ao invés de ir pro alopático. Por exemplo, eu sei que já aconteceu comigo até na época da Covid. Eu não tive nada. Por quê? Porque eu tomava todos os dias própolis verde. É uma dica. Própolis verde, ele é absolutamente maravilhoso como um anti-inflamatório, um antigripal. Ele tem vitaminas muito poderosas dentro que faz com que você não fique inflamado por aqui, que é onde dá a sinusite, né? Você não ficou doente na época? Não fiquei. Você Outra coisa. Que o própolis foi um dos motivos? Tenho certeza. É. E não, quando eu paro de tomar, porque assim, tem essa coisa da natureza que também não é como o alopático, ele não acumula, ele é uma coisa que ele é limpa, então você toma hoje, ele faz efeito hoje, e você tem que tomar todos os dias. Não é uma coisa como o alopático que faz você ficar cheia de coisas que não são necessárias no seu corpo. Ele faz toda a função de tirar e colocar o que é necessário. E aí, se eu paro de tomar o própolis, é batata, assim, depois de um tempo eu fico com sinusite. Aí eu falo, putz, esqueci de tomar própolis. Mas o própolis, isso aí você tem que achar na natureza ou você pode comprar industrializado? Pode comprar na farmácia, a mesma coisa, eles são naturais. Então, e super barato, na verdade. Então, você assim, necessariamente, então você não precisa estar na natureza para conseguir os objetos para fazer uma manipulação, vamos falar, uma magia que funcione. Não, até mesmo porque eu acredito muito na energia das coisas. Então, se você pega um chá de camomila, que é um chá, inclusive, que se trabalha culpa com acolhimento, você faz um chá de camomila e você toma aquilo com uma intenção de conexão, aquilo é uma cura. E o chá de camomila você compra na farmácia, no supermercado. O que o chá de camomila faz? O chá de camomila, inclusive, a camomila era uma das ervas que era quase que o sinal para saber que uma mulher era bruxa, quando ela sabia manipular a camomila, sabia disso? Não. Porque a camomila, ela foi empiricamente reconhecida pelas mulheres daquela época que ela tratava problemas ginecológicos. Tanto é que uma das camomilas que a gente tem, que se chama matricaria. Matricaria era o nome antigo que se tinha para útero. E antigamente o útero era toda a parte gestacional da mulher, não era só o útero. Eles tinham conhecimento de tudo. E quando a mulher tinha cólica, ela tinha um bebê, quando ela tinha várias questões ligadas à ginecologia, ela usava a camomila. E as herveiras sabiam usar muito bem essa camomila, com o chá, com o banho de assento, com as tinturas. E aí ela virou um símbolo da mulher que, se soubesse sobre camomila, era um símbolo de que ela era bruxa. Você me falou que a sua mãe é herveira. E assim, qual que é a origem da sua mãe? Ela é do Belém do Pará. Ela é brasileira mesmo? Brasileira. De onde ela aprendeu a mexer com as ervas? Da ancestralidade dela. Na verdade, a minha família tem um lado... O meu pai é português, minha mãe é do Belém do Pará, com descendência de indígenas, né? Então isso veio são super dos das ervas. Então, ela sabe muito dos chás. A casa dela é cheia de planta. É até um pouco exagerado, porque tem muita planta. E eu tenho isso na minha casa também. Eu moro num apartamento, mas é cheio de planta. Já não tem mais lugar para nada.
nada. E tem uma coisa muito legal quando a gente se conecta até com a natureza, estando em São Paulo, que eu faço muito, eu converso com as minhas plantas. Olha como a gente antigamente fazia isso. E as pessoas acham isso uma bobagem, mas eu percebo que quando eu vou lá e fico conversando com eles, eles dão flores, ficam lindos. Então, por quê? Porque é a energia que eu jogo naquilo. Então, quando a gente fala sobre a magia, você pode pegar uma erva e criar ali uma magia com a sua energia. Porque a gente tem energia para fazer a magia que a gente quiser. É da gente, entende? Então, e você consegue melhorar isso? Como que você faz? É um estudo? Como que eu melhoro a minha energia? Onde eu consigo me tornar um bruxo? Ou eu sendo bruxo, como eu consigo melhorar os meus poderes? Primeiro que virar você... bruxão? Do caramba! Primeiro que tem... eu acho que tudo você pode estudar, você pode conhecer, então você pode fazer estudos sobre as ervas, se você quiser seguir uma bruxaria voltada para a ervaria. Tem a bruxaria também voltada mais para as velas, que é a que eu tenho também, que também é o elemento fogo. E na natureza a gente tem todos os elementos, 5 elementos, que é a terra, o ar, o fogo, a água e o espírito. Então, que é até o símbolo da bruxaria, que é o pentagrama, são esses 5 elementos. Quando você... Tem bruxas de todos os tipos. Tem a bruxa que é mais ligada à água, tem a bruxa que é mais ligada ao fogo, à terra, ao ar. Então, por exemplo, eu tenho um sacerdócio do fogo, que eu faço vela. Então, o que significa isso? Eu tenho uma conexão com o fogo. Existe até um tipo de meditação que você faz olhando a chama da vela. E aí você consegue ficar olhando, prestando atenção e se conectando, meditando, e às vezes vem até respostas de problemas que você tem, de coisas que você quer melhorar na sua vida. É como se fosse uma meditação, olhando para o fogo. Isso é um tipo de conexão, por exemplo, com o fogo. Quem é conectado com a terra vai cuidar das plantas, das ervas, e isso vem muito do que você sente, entendeu? Tem gente que é mais conectada com a água e faz perfumes, como eu faço, então a magia dela é através da perfumaria. Tem gente que é conectada à terra, também gosta de trabalhar com cristais. Então, tudo na natureza vai ter um elemento que vai te chamar mais. E aí você pode estudar sobre isso, né? Não necessariamente você precisa estudar sobre cristais, até mesmo porque eu vejo que eu, por exemplo, sou cristaloterapeuta, eu tenho conhecimento disso. Só que eu vejo que quando eu falo para as pessoas, quando você entra numa loja de cristais, por exemplo, muitas vezes as pessoas são chamadas por uma pedra. Ela pega uma pedra e fala, eu preciso levar essa pedra para casa, eu não sei por quê. Aí quando ela chega em casa, ela pesquisa, é alguma coisa que ela precisa. Por exemplo, essa pedra ajuda em padrões de culpa, em padrões de ansiedade, às vezes ela ajuda em dor de cabeça, porque também tem um lado físico que elas ajudam. Então, para a gente ver que quando a gente se abre para esse tipo de energia, o universo se comunica com a gente. E ele acaba te dando os caminhos para você seguir o que você quer. Tipo, a sua magia, qual o caminho que você quer dos elementos que você quer seguir. E o universo vai te mostrando, é só se abrir. Eu não vou escolher a minha magia. Eu vou ser escolhido por ela. Praticamente isso, bem isso. Eu não sou... Eu me sinto atraído pelo fogo, por exemplo. Eu ainda não sei. Mas se esse você seria o sente meu atraído, caminho. alguma coisa tem. Provavelmente você tem alguma conexão ali. E aí tem uma coisa engraçada que eu olhei pra você agora, eu até vi um negócio meio bruxo em você. Não sei se é o preto. É uma coisa Não, meio, quando você falou do fogo, eu vi quase uma coisa assim, meio você, meio de bruxo. E às vezes a gente tem essas visões. Eu já fui numa festa fantasia vestido de bruxo. Eu pensei nisso agora, né? Mas quando eu falo sobre isso, eu tô falando da sua ancestralidade, eu tô falando das suas vidas passadas, né? Geralmente quando a gente tem... Você tem evidências? De vez em quando eu tenho algumas visões, mas em tela mental agora veio assim uma visão pra mim, mas eu não vejo os espíritos assim, né? Mas eu sinto intuitivamente, eu sinto a energia e às vezes vem umas respostas assim, tipo, você falou da bruxaria, eu vi meio que você vestido de bruxa, mas assim, uma coisa antiga. Porque que eu tô falando de, eu sou bruxa desde quando, século XIII... Possivelmente, nas minhas vidas passadas, que eu sei que isso aconteceu, eu fui bruxa, eu trabalhei com magia, e isso eu trago nessa vida.
como você, quando você fala sobre a coisa do fogo, às vezes você já trabalhou com isso em outras vidas. E às vezes a gente chega nessa vida, você dá atenção para isso e se transforma em bruxo de novo, dá atenção para isso, ou não. Às vezes você segue sua vida fazendo outras coisas e tudo bem. Mas eu sei que eu já tive vivência, e quando eu falei disso da bruxaria, no seu caso, eu estava falando de outras vidas, que possivelmente você já teve vidas como bruxo. As velas, você falou que você faz as velas, elas te conectam, né, ao fogo e tudo mais. Elas têm todo um significado. Por exemplo, cada vela, a cor de cada vela é um efeito diferente, né? Sim, eu trabalho na cromoterapia. Eu até vou pegar que eu te dei aqui, que eu vou dar um exemplo aqui. Eu trabalho com a cromoterapia nas velas, e quando as pessoas entram em contato comigo na loja, elas respondem um questionário, e aí, em cima desses questionários, eu vou colocando elementos e energias que eu acho que são boas para a pessoa naquele momento. E aí, por exemplo, as velas, normalmente eu faço as velas com a base branca, mas tudo isso aqui tem um significado. Por exemplo, ali eu mostro para a câmera, né? Sim. Aqui eu tenho uma mandala, que para mim é uma simbologia que vai trabalhar com os chakras dela. Os chakras também são 7 chakras que nós temos e cada um deles tem uma cor. E esse daqui está trabalhando o chakra verde, que é o do coração, e o amarelo, que é o do plexo solar, que fica aqui mais ou menos no umbigo, que trabalha relacionamentos. O coração também trabalha relacionamentos, mas é como se você estivesse abrindo seu coração para receber e doar amor, sabe? Eu faço quase um tratamento ali. Eu intenciono isso e faço o equilíbrio dos chakras das pessoas, porque as pessoas, elas têm esses vórtices de energia e eles muitas vezes ficam desequilibrados. E quando eles estão desequilibrados, as pessoas acabam tendo consequências até físicas. Por exemplo, se você está com o seu chakra da garganta desequilibrado, você tem dor de garganta, você não consegue se comunicar direito, você fica uma pessoa mais bélica, briga. E se você equilibra isso cria uma coisa que você começa a falar com mais clareza, você tem aqui funcionando melhor, a sua comunicação fica mais amorosa. Então, cada um dos chakras também tem uma resposta física se a pessoa está em desequilíbrio. E eu trabalho essa energia aqui. Pô, que legal. E aí com a vela você consegue tratar isso. Eu levo a vela para minha casa, acendo ela. Sim, faz uma conexão com a pessoa. E essa prática vai estar trabalhando porque quando ela abre a vela, ela se conecta com ela no sentido de que ela observa o que está acontecendo. Na verdade, quando ela abre, ela já recebe algumas energias que são liberadas quando ela recebe a vela. E quando ela é acesa e a pessoa se conecta de fato, tira 1 minuto e dá uma respirada no aroma, dá uma observada na vela, ela começa a receber as energias que foram colocadas. Porque energia, a gente solta energia, qualquer ser humano, qualquer ser vivo. Só que vai do outro receber ou não. Tem gente que pode falar, não, eu não quero. Eu posso e ela bloquear nega, isso, você pode bloquear. Então, vai da crença de cada um, vai do que ela recebe, do que ela aceita receber. Como muitas vezes vocês devem ter tido experiências na vida de vocês, que vocês tentam ajudar alguém da forma que vocês acham que é boa, e a pessoa não aceita. Então, cada um no seu processo, né? Tem gente que vai falar, não, isso é uma bobagem. Ok, ela não vai receber essa energia. É o mesmo bloqueio energético. É um bloqueio que ela faz. Agora, se ela se abre a isso, ela se abre à natureza, ela se abre à intuição dela, ela... É aquela coisa, né, gente? Quando a gente se abre à intuição, a gente tem sempre seres que são os nossos anjos da guarda, os nossos mentores, como vocês quiserem chamar, que nos ajudam durante o dia, tanto para o bem quanto para o mal. Sim, né? sim. Então, se você, por exemplo, está numa rua, você entra no seu carro, vem uma intuição, não entra agora, é alguém te livrando de alguma coisa. Você pode dar atenção para aquilo ou não? Não é? Tanto é que a gente vê histórias que a pessoa fala, me avisaram, mas eu não dei atenção, ou eu dei atenção. Essa é a intuição abrindo e a pessoa dando atenção para isso, receber a energia, né? E no caso da vela, numa primeira vez isso já é suficiente? Você acha que tem que ter uma continuidade depois para sempre estar trabalhando? Na verdade, as pessoas entram em contato comigo e elas falam assim, eu quero trabalhar padrões... digamos, de culpa, né? Eu vou colocar aqui aromas que vão trabalhar esse padrão, as ervas que eu uso na hora de fazer os aromas,
As pedras também, a energia das cores e a energia que eu vou imantar até com a geometria sagrada que eu uso aqui, que são alguns símbolos que eu coloco dentro da vela. E aí ela vai fazer esse tratamento. Só que isso daqui, ele é um tratamento que você tem que fazer como se fosse um complementar para você fazer junto com a sua terapia, junto com o seu médico, se você tem um problema de saúde. Isso daqui vai trabalhar padrões mentais também e emocionais. Só que a pessoa, se ela estiver fazendo uma terapia clássica, vai ser bom, né? Tá, porque a terapia clássica é muito boa também, né? E você já pegou feedback das Muitos. pessoas? Na verdade, eu comecei a loja e a minha bruxaria foi muito assim, eu sou conectada a tudo isso e eu comecei a fazer para dar de presente para os amigos e dei para os professores dos meus filhos e aí eles receberam e aí começaram a pedir e aí eu fui e fiz as velas para vender, isso era outubro e eu fiz para dezembro e aí em janeiro eu achei que fosse parar a loja continuou e naquela época, bem da verdade, eu olhava e muitas vezes eu falava assim, isso é só uma vela. As pessoas estão recebendo uma vela bonita. Eu tinha um pouco essa coisa que eu até hoje trabalho nas pessoas, que eu vejo essa descrença, às vezes, essa cientificidade das coisas, sabe? Quando você acha tudo muito científico, também era um processo para mim. Aí, você fazia e via dessa forma? Via dessa forma, falando assim, nossa, eu tive uma criação legal, criei uma vela legal e tal. E aí, depois, começaram a vir feedbacks disso. E aí, eu conheci também a Cíntia Camerim, que veio aqui. Sim, e eu fiz a mesa da Cíntia. E até a gente tá na mesma... Eu trabalho na egrégora espiritual da Cíntia, no Claridá. E aí, quando ela fez a mesa... E naquela semana eu falei, ai, Cíntia, eu tava tão chateada, porque uma pessoa ficou... sabe, me cobrando a vela, me enchendo o saco, porque tem um processo para ser feito, as pessoas querem para ontem, sabe? E aquilo tava me estressando, eu falei, eu até fiquei chateada com uma moça, tal, porque ela ficou me cobrando, e aí eu falei, poxa, mas é só uma vela. E na hora que eu falei isso em casa, veio uma voz e falou assim, isso não é só uma vela. E aí, quando eu fui pra Cíntia, eu falei assim, pois é, aí eu mesma parei pra mim e falei assim, cara, como é que eu faço um produto que eu mesma não tô valorizando tanto que ele tem de energia? E aí a Cíntia falou pra mim, porque sua vela não é só uma vela, a sua vela tem elementos, tem cura, tem intencionalidade, você trabalha padrões, você tem que dar mais atenção à energia que você coloca na sua vela. Tanto é que se você estiver nervosa e fazer uma vela, você vai impactar aquela vela, você tem que estar bem. Você tem que se proteger, você tem que fazer faz todo um sentido. Aí, passado um tempo, até eu contei outro dia para uma pessoa essa história que me tocou muito, que uma moça entrou em contato comigo querendo a vela, e eu fiz a vela dela. A vela dela era de lavanda e ylang-ylang, que lavanda trabalha a calma, a confiança, e o ylang-ylang ele é até considerado uma flor afrodisíaca. Por quê? Porque ele solta as nossas expressões de amor. Ele faz com que a gente se aceite mais, se ame mais, tenha mais auto-amor. E essa moça entrou em contato comigo falando assim, eu quero me conectar com o meu filho, porque eu sinto que eu não tenho uma conexão com ele. E aí eu vou fazer a vela para isso. E aí eu fui, fiz a vela, dei muita atenção porque a história dela me tocou, fiz a cartinha que eu faço contando todos os elementos que tem na vela e chegou lá. E eu me lembro que eu estava na minha mesa e a vela tinha um cheiro muito bom. Chegou lá, ela falou assim, a vela não tá cheirando, essa vela não tem cheiro de nada. E aí me veio na hora assim uma coisa na minha cabeça, ela precisa se conectar à vela. E eu falei para ela, olha... A vela saiu daqui, eu tenho certeza que ela tá cheirando, eu acho que você tem que dar um tempo. Às vezes a gente não consegue se conectar aos aromas, porque isso é uma questão física. Enfim, entrei em toda a ciência. Ela não ficou muito contente na hora que eu respondi isso não, meio desacreditada assim. Não dei sorte, não tá cheirando, tá bom. Passou um tempo, ela entrou em contato comigo falando assim, eu entendi o que você falou sobre conexão. Porque eu tava no quarto do meu filho e a vela estava ligada. E eu tava fazendo ele dormir. E aí a gente começou a reparar juntos o barulho da madeira queimando. E daí eu comecei a sentir o aroma. E eu e ele começamos a conversar sobre aroma. E eu comecei a fazer ele dormir fazendo histórias sobre o aroma, sobre a vela, sobre a madeira. E aquilo foi uma conexão muito importante para mim. E quando eu saí do quarto, me veio na cabeça. Eu me conectei com a vela e me conectei com meu filho. Então, assim, histórias assim... me deixam muito felizes, porque aí eu vejo que a pessoa realmente
tem uma energia ali que ela realmente se conectou e ela sentiu o que eu quis dizer para ela. E ela falou, sim, a vela está cheirando agora. Que era o mais importante. Então, assim, tem alguns relatos disso, né? Dessa moça, de outras pessoas que falam... Por exemplo, tinha uma que outro dia entrou em contato comigo e falou assim, eu não sei o que você faz na sua vela, mas quando eu ligo, eu durmo. Quando eu não uso a vela no quarto, eu tenho insônia. Então tem essas coisas que a gente vê que vem da energia. Mas a vela, ela tem essa luz da vela, é um dos fatores que ela vai entregar, acho que independente da essência que você coloca, é essa tranquilidade. Também, a luz, não é? também. A luz da vela, ela tem esse poder potencial, né? De fazer essa conexão com a tranquilidade, luz, de penumbra. Ela é uma sim. luz, mas ela não é uma luz cegante, ela é uma luz calmante mesmo, né? Sim, tem essa coisa também do fogo que tem em si essa energia dele, que é uma energia muito divina também. Ele tem uma energia divina de purificação, de transmutação, tem tudo isso no fogo em si. E no caso dessa moça, era até uma vela de lavanda, que a lavanda é um dos mais conhecidos que é usado como aroma para insônia, né? E eu fiz propositalmente, pensando na lavanda e tal, mas eu também não achei, eu falei, vai tranquilizar, vai ser... E sempre eu tenho testes do universo que me colocam mais ainda no caminho de falar assim, sim, isso é uma energia, isso faz uma diferença. E hoje em dia eu já não duvido mais. Mas quando você acende uma vela, você traz uma parte espiritual junto. A vela tem essa parte espiritual, que ela trabalha com essa parte espiritual. Sim. O fato de você deixar ela acesa e dormir, você não corre o risco de atrair um espírito que não é o que você quer? Então, existe até essa lenda, né, de velas, que você não pode acender vela em casa, não sei o quê. Tudo também no universo tem uma questão de que você dá intenção para as coisas, né? A partir do momento que eu dou uma intenção de luz para isso, para aquilo, para qualquer coisa que seja, a outra coisa não tem acesso, porque eu criei uma intenção. Assim como se você ligar uma vela na sua casa e você rezar com essa vela vai ser usada para um fator de reza, de oração, de conexão. Agora, sim, corre o risco. Sua casa é um desequilíbrio só, você só briga na sua casa, você tem uma desarmonia em família e vai lá e começa a acender vela. Possivelmente você vai atrair coisas que não são muito boas, porque aquele ambiente está propício para atrair coisas que não são boas, entende? Agora, se você com a sua fé, como até a religião católica muitas vezes faz, pega a vela, acende, se conecta, e isso é uma coisa até que antes de eu ter a loja eu sempre usei vela para rezar, e eu gosto muito de usar a vela para rezar, porque eu acho que me conecta, que faz essa conexão, porque o fogo também tem essa coisa de fazer a conexão com o alto, né? Ele leva essa conexão, através até da fumaça, né? Uma outra coisa, uma história interessante, que é o próprio incenso, que a gente usa para limpar os ambientes. Sim. Os incensos, eles são a primeira forma de perfume do mundo, do planeta, né? Antigamente, na Arábia, no Egito, eles usavam incenso, que era um maceradinho que eles chamavam de quipi, que é, até hoje algumas pessoas fazem, eu até tenho em casa. É uma bolinha que é um maceradinho de várias ervinhas e eles queimavam. E aí o incenso tinha um significado para eles de perfume, que era através da fumaça, que é um nome que se chama de parfum, que é o que é através da fumaça. Esse é o significado. Então, voltando, que eu já entrei outra historinha no meio. Fantástico. Voltando fantástico. à vela, ela tem essa coisa de que você se conecta. Ou até, se você pensar num copo de água. Se você pega um copo de água e você intenciona que aqui seja a minha cura, que aqui seja a minha calma, a resposta do meu problema. Não sei se vocês já ouviram falar até naquela coisa de você estar com um problema, você não sabe como resolver, você deixa um copinho de água do lado da sua cama e você ora e pede, eu quero a resposta para esse problema. De manhã você bebe essa água. Durante o seu dia você vai ter a resposta do seu problema. Porque você intencionalizou e aquilo vem através daquela energia que você colocou ali. É tipo uma vela, sei lá, de 7 dias. Sim. Sim. Né? Para uns é só uma vela. Sim. Né? Mas se você acender uma vela de 7 dias para rezar, para pedir isso daqui, para fazer essa oração,
E aí você acende ela dentro da sua casa, todo Sim, dia você ela passa vai na emanar frente aquela energia. dela. Sim. Você sabe para que ela tá acesa, você faz sua oração, lembra de fazer a oração Sim. porque ela tá acesa, você tá empenhando em cima de um Sim. objeto É a fé, né? que não necessariamente poderia ser uma vela. A vela só representa, né? Ela poderia ser um copo d'água, como você falou. Ou como a representação dos santos, né? Aham. Os santos que você tem, a imagem de Jesus Cristo, Nossa Senhora, de todos os santos que você Sim, pensar, sim. você intenciona ali a divindade. Assim como a gente tem também estátuas de coisas que não são boas. A intenção é o contrária, mas é também uma intenção. E até quando a gente pensa sobre como a gente se comunica com o próximo, também tem a intenção, porque é a energia que a gente solta. Se a gente se comunica de um jeito raivoso, provavelmente você vai ter de volta a raiva. Se você se comunica com amor, pode ser até que você tenha a raiva de volta, mas ele vai ter uma outra força. Quando você se comunica com amor versus raiva, corta um pouco a raiva. Então, tudo é a energia que a gente coloca e a intenção que a gente coloca nas nossas ações e nos elementos, né? Mas sabe que eu vou falar até foge um pouco do assunto, que é empreendedorismo. Eu achei, assim, genial, porque eu conheço algumas pessoas que fabricam vela e os caras tudo no perrengue, assim, sabe? Porque só fabrica vela e é mais um fabricando vela ali, sabe? Sim, sim. Eu achei essa forma que você trouxe de fazer esse produto, assim, maravilhoso, né? Realmente dá outro valor, assim. Obrigada. Não é só uma vela, mas, assim, igual os que eu conheço que fabricam vela, assim, sabe? Sim. Bem, e bem bacana, eu sou muito mesmo. grata ao universo por isso, porque realmente foi algo que foi surgindo. A vela, na pandemia, eu estudei muito, aproveitei o tempo de que a gente estava em casa, tinha coisas online, e foi aí que eu comecei a estudar fortemente aromaterapia, já tinha feito reiki, cromoterapia, eu estudei demais, assim, aproveitei esse período. E aí a última coisa que eu aprendi a fazer foi a vela. Só que foi um curso muito simples, uma coisa muito simples, e eu peguei muito rápido. Então, eu sinto que isso realmente faz parte das minhas vivências antigas, de usar a vela como conexão e fazer essa alquimia. Porque aí a coisa foi fluindo de uma forma que eu fui criando, e foi muito intuitivo mesmo. E quando eu vi, eu criei uma coisa que eu me apego, eu acho muito bonita, eu tenho um amor enorme por elas. E fico feliz porque as pessoas também se conectam com elas. E essa parada da pessoa ir atrás de você, falar o problema dela pra você, a necessidade dela pra você, esse conhecimento unido, o produto que você faz na hora da entrega, né? É uma forma que você ressignifica tudo ali, né? Então, assim, é quase impossível que lá não aconteça, né? Sim, porque e tem uma coisa que eu fico muito feliz, é que muitas mulheres entram em contato comigo, que até a mulher tem essa coisa muito de falar, né? A mulher se abre mais, né? E muitas mulheres contam as suas histórias e falam as suas histórias, e eu vejo que a gente troca, é quase um presente para mim, porque eu vejo que tem mulheres que têm histórias de vida muito parecidas comigo, que estão na maternidade, com filho pequeno, que estão passando por um processo muito yang, como eu falei, de dar conta de tudo, de ser perfeccionista, de dar conta da casa, do trabalho, do marido, e tá naquele sofrimento, e eu dou para ela, assim, às vezes um outro panorama do que ela pode chegar, do que ela pode transformar, de que ela pode, às vezes, como eu fiz, eu sou formada em jornalismo, ela pode sair dessa área e criar outra coisa, através da magia dela, através do amor, através do que bate no coração dela. Então, essas trocas, que são quase terapias múltiplas ali, entre eu e a pessoa, é muito bom para mim, porque eu vejo que é quase um presente para mim. Os clientes chegam e eu aprendo tanto com as histórias deles, porque conversam com a minha história também, sabe? Você tem filhos? Tenho dois. Dois? Tenho 2 filhos. E a aromaterapia te ajuda em casa, assim, a ser mãe? Ajuda super. Na educação, na criação deles? É um processo, né, gente? Porque o meu filho, ele zoa, ele tem 9 anos, e ele adora filme de terror. E até essa semana eu pedi até para o pessoal lá do Claridá fazer uma limpeza com a mesa, porque ele sonhou com sanguessuga. E quando ele tem esses sonhos, eu sei que é porque tem coisa errada, sabe? Porque ele é meio bruxo também, ele tem
umas visões e tal. E aí eu falo pra ele, eu encho o saco dele, porque eu falo pra ele assim, sabe o que é isso? São os filmes que você vê aqui, porque traz essa energia pra dentro de casa, muda a energia toda de casa, e eu tenho que ficar com o Palo Santo aqui limpando, sabe? Aí ele fala, mãe, depois que você entrou com esse negócio de energia, você ficou chata, você é muito chata, mãe. Mas ele é todo bruxo. E a minha filha também tem 12 anos, ela é mais tranquila nesse processo, mas, por exemplo, eu trato sinusite com eles com inalador e olhinho de hortelã-pimenta, olhinho de eucalipto, que são os que vão abrir aqui e fazer esse processo todo de trabalhar a desinflamação de toda essa parte aqui do corpo. Então eu trato, o máximo que eu posso, eu trato com coisas naturais. Pô, você podia falar um pouquinho da minha vela também? Sim, falo. Bem nela. O Robertinho sabe, eu aproveito, irmão. Não tem dessa, não. Não adianta você me olhar desse jeito. Falou da sua, eu quero que fala da minha também. Ó, aqui, eu até, nessa daqui, eu acho que é essa daqui. Essa daqui tem uma coisa que eu gosto muito, voltando na dele, eu fui filmado. Isso daqui, ó, ele é uma ponta de cristal de Lemúria. Lemúria foi uma civilização antiga que existiu no planeta Terra, e nós temos os seres lemurianos, que são, até quando a Cíntia veio aqui, ela falou de seres multidimensionais. Os lemurianos são os interterrenos, e eles foram os que deixaram essa sabedoria para nós aqui na Terra. Então esse tipo de cristal, ele é muito antigo e ele é muito poderoso para usar até como um instrumento de poder. Depois que você lavar, você usa como se fosse até uma varinha, sabe? Ele intensifica toda a energia aqui nessa ponta. Então você pode usar ele para cura, para acúmulo de energia ali, você trabalha com ele, fazendo até magia com a pontinha dele. Ele é super poderoso, esse daqui. Eu falei porque eu gosto muito desse cristal. E ele tem uma magia só nele. Tá vendo, esse bruxão? Daqui, tá vendo? Ganhou um dom A natural. varinha mágica do Harry natural, Potter pra você. Essa daqui, deixa eu ver o aroma que é aqui. Esse é sândalo e lavanda. O sândalo, ele é uma madeira que trabalha a parte até da energia masculina equilibrada, sabe? Sem ser aquele energia masculina bélica. É uma energia masculina, um homem que tem a segurança de saber o seu poder, mas sem precisar fazer guerra, sabe? E também com uma energia feminina dentro de você, que você vai acessar suas emoções e trabalhar suas emoções. Não vai esconder as suas emoções, sabe? Porque é importante a gente liberar as nossas emoções. E às vezes eu vejo que os homens têm muita dificuldade de até liberar o choro, a sua insatisfação. Tem aquela coisa, aquela cobrança social de que eles têm que ser sempre o guerreiro, o lutador, que tá sempre bem. Não, a gente, ser humano, a gente tem lados que às vezes a gente fica triste, às vezes a gente fica deprimido, e nossa, será que tem um risco de eu chorar mais? Você chora muito? Choro demais, mano. Mas eu acho bom chorar. Não, eu também acho maravilhoso, sim, mas o problema é que eu choro muito. Muito também pode ser um desequilíbrio. Não. Ele vai te equilibrar. Não é de desequilíbrio, tipo, tá chorando à toa. Não, então, você chora à toa também. Não, à toa eu não choro. Não, você é chorão demais, mano. Não, eu choro com coisas que me emocionam. Não, mas você é chorão demais. Eu me emociono fácil com a história das signo você pessoas. Eu sou de touro. De touro? Eu me emociono muito fácil, assim, sabe? Às vezes você me conta uma história, principalmente com coisas de pais, filhos, sim, eu também família, sabe? Sim, sim. Tudo que eu vejo assim, eu choro demais, tudo. Então, não? Também. Mas se pegar seu cobertor, você já chora, mano. Você é chorão, mesmo. Não, aí você tá misturando reclamação com choro. Eu tô falando choro de sentimento. Tá. Também sou reclamo de tudo, né? Mas eu não, mas o Cabeleira, ele é sou muito normalmente... sentimental. Isso, eu ia falar sentimental, emotivo, Mas tem aqui a lavanda que também vai te ajudar nesse equilíbrio, né, na sua vela, porque ela também vai te trazer esse acolhimento, mas com confiança, sabe? Uma coisa de tá tudo bem, não precisa ficar assim. E também a gente tem que entender, isso eu trago muito para minha vida, que assim, a gente tem um universo que, embora ele esteja no caos, é um caos bem calculado, digamos assim. Quando a pessoa passa por alguma situação desafiadora na vida dela,
possivelmente ela tem que aprender com aquela situação. E aí vai do que ela vai enxergar como um vitimismo, como uma pessoa que está sendo escolhida para sofrer, ou como um aprendizado. Então, quando a gente olha o próximo e fala assim, poxa, algum motivo deve ter para ele estar passando por algum problema, ele tem que aprender com esse desafio, eu acho que a gente fica até um pouco mais calmo quando a gente olha o problema do outro. E a gente entende que tudo é perfeito, que ele está passando por coisas na vida dele que ele tem que passar, que ele tem que aprender com aquela situação. Então, você não tem que pegar a dor do outro para você, porque isso vai também fazer mal para sua energia, para o seu ser. Eu faço muito isso. Então, Pego muito mesmo. isso também influencia na sua energia. Sim. E aí você pega o problema da pessoa e você fica deprimido. E às vezes a pessoa fica bem e você fica deprimido. Porque você tem que entender que tá tudo certo, que o universo é correto, que cada um tem o seu Deus, a sua luz interna e precisa passar por aqueles processos para aprender com a vida, entende? Pô, E isso deixar é bom. o que é do outro no outro, o que é seu com você. Não pegar do outro um problema que não é seu, sabe? Pô, dá pra você pegar uma vela dessas e assim, no caso, a pessoa não te passou nada e você presentear ela e ser assertiva a ponto da sua intuição ser tão grande a ponto de entregar pra pessoa que ela precisa sem ser pedido. Tem uma coisa, já aconteceu, inclusive tem muitas pessoas, até eu lembrei de uma história agora de um rapaz que ele entrou em contato comigo e ele falou assim, eu quero dar 2 velas para 2 moças, uma para cada uma, né, e elas não sabem que vão ganhar a vela e eu quero que você faça e não saiba o nome delas. E quando chegar a vela eu vou dar intuitivamente para cada uma o que for. E eu fiz pensando assim, essa vai ser... Ele tinha me dito os signos só. O signo e mais ou menos o que cada uma fazia tal. E aí eu fiz pensando, essa daqui vai ser pro signo tal, essa daqui vai ser pro outro signo, e intencionei, não sei o quê. Quando chegou lá, ele me escreveu todo feliz falando, olha, foi perfeito, porque chegou na pessoa certa, a que tinha que ser e a outra que tinha que ser. Aí eu falei, tá vendo, o universo sabe de tudo, não é? Então assim, eu não me coloco muito esse negócio de me provar. Eu sei que o universo me usa muitas vezes como instrumento para chegar a energia que a pessoa precisa. E tem gente que meio que já fez esses testes e viu que funcionava, mas eu não ligo muito para isso, assim. Se a pessoa vira para mim e fala assim, eu tenho que fazer e vai na sua intuição, eu só deixo fluir e a coisa acontece. E geralmente chega lá e tá tudo bem. Assim, as pessoas gostam, se energizam, gostam dos elementos e geralmente voltam e falam, eu ganhei uma vela, eu quero fazer uma para mim agora com as minhas informações. Então, eu só confio e faço. E dá certo. Tem algum tipo de povo, que você me falou desse, eu não me lembro o nome, lemuriano? Lemuriano. Que é o da pedra, Sim. que é o mais antigo. Porque assim, a gente traz heranças de várias dessas raças. Sim. Né? Eu não sei qual é a minha, mas com certeza eu sou descendente de alguma dessas raças. Pode ser. E o fato de ser uma pedra dessa para um lemuriano, um herdeiro natural, ela catalisa o poder dele de ele sei quer não, ser uma bruxo percepção. mesmo, né? Ele quer ir pra bruxaria mesmo. É. Na verdade, assim, se você usar essa pedra como uma pedra de amuleto, se você se conectar com ela, não necessariamente você vai ter, eu não tenho essa visão, na verdade, eu não consigo saber que raça, se você é de alguma raça, se você tem alguma coisa ligada a eles. Mas a questão é a seguinte, o fato de você estar manipulando uma energia e um elemento que eles são os guardiões, você vai se conectar com eles. Porque eles guardam os cristais, eles são os grandes sabedores dessa energia, né? Eles são os guardiões. Então, se você usa essa pedra como uma pedra de poder, possivelmente você vai chamar essa energia para perto de você e você vai se conectar com ela. Tem algum que é mais poderoso? Sei lá, a vela, a pedra ou a água? Ou não? É muito de quem vai utilizar? É muito de quem vai utilizar, porque na verdade é aquilo, cada um vai se conectar com um elemento. Tem gente que tem muita força com o elemento ar, quando liga um incenso, faz uma magia incrível com aquela fumaça, e é muito ligado àqueles elementais que são as fadas, são os elfos, porque esses elementos eles estão na natureza, eles são espíritos da natureza. E aí a pessoa tem toda uma magia ligada a isso. Tem gente que é ligada a gnomo, a duende,
porque é mais conectado à Terra e tem a ajuda desses seres. Então, assim, depende da magia de cada um. Cada um vai ter um universo dentro de si e a pessoa vai ter que, com a intuição dela, ir descobrindo o que chama mais, entende? Tem uma entidade que regula os bruxos aqui, é o Wicca? O que é isso? Na verdade, a Wicca, ela é como se fosse uma religião dos bruxos, né? Tá. Ela foi criada por Gardner e ela é uma região nova, que o Gardner ele foi quase o fundador, né, da Wicca no Brasil não, no mundo. No Brasil tem o Museu da Magia também, que é do Claudinei, que ele é um dos grandes representantes da Wicca aqui no Brasil. Onde está esse museu? Aqui em São Aqui em São Paulo, na Vila Mariana. Inclusive, é muito legal lá. Teve um convidado nosso, o Júlio Gralha, que passou até o contato do Claudinei. O Claudinei, ele fala muito de bruxaria na questão histórica, né? Ele traduziu muitos livros dentro desse tema e tem um trabalho super legal também de essa desmistificação da bruxaria pro lado negativo. Ele tem um trabalho muito legal. E a Wicca, ela é uma religião, né? Você tem algumas coisas que você segue na Wicca, são os sabás, que são as festas que se faz com as estações do ano. Então, tem toda uma ritualística que eles seguem. Eu não sou da Wicca, na verdade, eu não sou de nenhuma religião, eu sou universalista. Tanto é que na Wicca, você acredita que o Deus é uma deusa, né? Que é é como se fosse um Deus feminino. Eu, por exemplo, acredito em seres multidimensionais. Na Wicca não se acreditaria nisso, entendeu? Eu acredito em tudo, um pouco. Então, assim, eu já sou mais universalista. Eu sou muito dessa, eu não desacredito de nada. Eu também não. Eu concordo, eu não desacredito de nada, principalmente sobre religião. Pô, eu vi tem mais de 300 mil bruxos no Brasil, você já viu isso? Pois é, né? A gente tem muito bruxo. E a questão, eu acho que até o Harry Potter ajudou muito nessa questão. Que foi as pessoas começaram a falar, né? Porque antigamente... Os jovens, né? Os jovens se encantaram por isso. Se encantaram. E até hoje, né, gente? Eu vejo o meu filho, que tem 9 anos, ele é apaixonado por Harry Potter. E eu também, quanto tempo tá Harry Potter? Ele já tem um tempão, né? Já. E eu também peguei uma parte de Harry Potter. Então, é uma coisa que abriu muito esse tema. E também começaram, assim, tudo é cinema, né? O cinema também começou a colocar a bruxa como uma coisa legal, né? Não é mais tão negativo, né? E aí acaba abrindo mais do que as pessoas começam a conhecer que tem muita gente que segue isso. Tem muita gente que segue a magia, que segue a bruxaria, que segue a Wicca. E antigamente a gente não tinha informação disso porque as pessoas meio que se escondiam, né? E tinham vergonha de falar. Acho que hoje é mais aberto isso. Tanto é que na loja eu recebo, assim, muita gente que às vezes acha que eu vou fazer magia negra, acha que eu vou fazer muito trabalhos voltados a Umbanda, assim, coisas de elementos, de amarração, de assim, não, se eu falar que a Umbanda é ligada à amarração, eu tô falando um pecado aqui. Não, sim. Mas digo, mas eu falo, a galera que vai na sua loja vai procurando que às vezes você vai fazer isso. Que, aliás, eu acho a temática da Umbanda, dos orixás, eu tenho muito respeito à Umbanda Candomblé, e eu gosto muito, e até faço velas, eu já fiz vela para ciganos, para Oxum, para orixás, eu também trabalho com essa energia, mas digo, tem um lado muito voltado a esse negócio da magia que era feita também pelas bruxas antigamente, e também por outras religiões, que é a amarração, que é essa coisa que eu não faço, mas que as pessoas procuram muito, né? Que são esses trabalhos que chamam preconceituosamente de macumba, né? Então as pessoas me procuram achando que vão ter essa linha de você faz algum trabalho. Tem gente que já me pergunta assim, ou acha que eu vou jogar tarô para as pessoas. Então tem ainda muita confusão do que é ser bruxa, né? Do que você trabalha, com o que você faz, qual a magia que você trabalha. Mas já pediram assim pra você fazer alguma coisa, fazer mal pra alguma pessoa? Já pediram. Tem uma pessoa uma vez que entrou, já mais de uma, pedem amarração, na verdade, que é aquela amarração amorosa. Assim,
Acho que é quase existe, a maioria né? é assim, né? Tem alguns assuntos que são mais comuns, né? O assunto financeiro, o assunto amoroso, eles são sempre mais desafiadores para as pessoas, né? E aí tem essa questão de que às vezes também as mulheres estão num desequilíbrio de que elas acham que a conquista tem que ser pela obrigação, né? E aí é uma questão da pessoa entender que as coisas assim não vão funcionar bem. Por quê? Tem como as pessoas trabalharam com essa energia de magia por amarração, mas imagina, é uma prisão, né? Sim, não é real, o amor ali não é real. Isso passa, isso acaba, a paixão ali acaba e você fica às vezes até com uma pessoa ali que você não quer nem mais. Eu acho Não que essa rola, questão de medo, assim, qualquer pessoa pode fazer mal. Pode. Qualquer pessoa pode fazer mal. Não necessariamente você precisa procurar um bruxo ou ter medo de um Não. bruxo porque ele vai fazer mal. Às vezes você tá com um amigo seu que você tá andando todo dia ali e tá te Sim. fazendo mal. Sim, Né? sim. O sentimento das pessoas próximas a você. Por Sim, isso que eu é acho de que é quem é extremamente... próximo, Oi? Eles falam que geralmente é de quem tá próximo Sim, de você que... Sim. Eu Porque acho que sabe as isso é o suas importante, você saber intimidades, com né? quem que você está, Sim. próximo a quem que você está. Né? Não necessariamente uma pessoa que às vezes eu nunca vi vai ser ela que vai me fazer mal. Sim, e até essa questão da imagem, né? Nós temos uma coisa muito ligada à imagem, de que a gente olha para uma pessoa que está toda de preto, por exemplo, e fala, aquela pessoa não tem uma boa energia. Às vezes você nem olha a energia da pessoa, às vezes você só olha o visual e julga pela imagem, né? Ou, por exemplo, ela é bruxa e eu não tenho nada jeito de bruxa, né? Cara de bruxa. Então, assim, a imagem é só uma imagem, né? O que importa realmente é a energia que cada um tem. Você Se a consegue pessoa... sentir essa energia nas Sim, pessoas? consigo. Tipo assim, não, que tá carregado. Eu não Sim, vou. mas vocês também conseguem, não? Assim, eu não percebo, geralmente, energias ruins. E o Cambileira também, a gente já falou, algumas verdade. situações que a gente teve é que às vezes termina, por exemplo, um podcast desse, a gente termina e fala assim, cara, foi bom, né? Tipo assim, não Eu sinto cara energia legal, muito boa. Sim. Cara Igual bom, que o dia, pessoa boa a de gente ficar falou próximo, que o né? dia que a Cíntia veio Ai, aqui. a Cíntia é Nossa, velho, eu senti uma maravilhosa. energia É assim, bacana, tão né? boa, É. né? Tão boa. Eu falo pra Cíntia que eu fico brincando com ela, que eu falo assim, eu te vampirizo, Cíntia, porque quando ela tá do meu lado, eu falo, só fica sentadinha aqui que eu gosto da energia que você tem. Que é uma energia gostosa, Sim, né? sim. É uma energia muito E angelical. tem pessoas que são assim, sabe? Outras também que estiveram Sim, aqui, sim. que você fala, nossa, mano, que energia boa, Bom, podia né? voltar, queria ficar perto dessa pessoa de novo. Sim. Agora, energia ruim eu acho que é um problema, assim, também. Eu não sei se eu consigo. percebo, Eu não consigo, Mas às talvez, vezes perceber. a gente também, talvez, você não vai perceber uma energia assim, de falar assim, nossa, aquela pessoa tá com uma energia ruim. Mas se você percebe que às vezes algumas situações causam alguns desequilíbrios, sabe? Quando a pessoa tá agitada demais, isso te incomoda. Quando a pessoa tem uma coisa... Às vezes você sente uma sensação de tristeza, às vezes você fica irritado. Isso tudo você capta quando às vezes você tá perto da pessoa. Como o contrário também. Quando a pessoa Sim. é boa, você sente uma energia muito boa. Então, são essas sutilezas, né? Eu acho que talvez na convivência você Também. consegue identificar mais energia Não, pesada, sim. entendeu? Então, Sim. não, que a pessoa, pelo amor de Deus, só reclama, só isso, só aquilo, é até ruim de ficar perto dela. Sim. E essa você consegue identificar. E lugares também, mas é difícil, assim. Eu já tive em alguns lugares que eu falei, putz, mano, não quero voltar Mas lá, na não, verdade, a energia olha, ali não tá legal, o que não. eu digo para as pessoas é: saia de casa, pede a sua proteção para os seus mentores, para os seus guias, enfim, para o que você acredita e vai. E o universo, ele é tão perfeito que ele traz e leva o que é da sua energia. É muito louco isso, porque se você pensa, já tiveram amigos que vocês tinham que era assim, ele era muito meu amigo, depois desconectou. A energia não conflui mais, porque vocês não vibram mais na mesma energia. E às Tá na vezes o mesma universo frequência ali. afasta, traz. O universo tem essa perfeição de trazer e levar a energia que está confluente com você, entende? Por isso que quando a gente vê pessoas deprimidas, geralmente tem pessoas deprimidas ao lado. Pessoas alegres chamam pessoas alegres ao lado. Então, assim, tudo é a energia que a pessoa libera para o mundo. Mas eu consigo mudar a minha energia? Com certeza. Eu levar ela para o caminho que eu quero? Ou o universo é que vai
Existe ajustando uma isso. questão de autoconhecimento, que é quando você para analisar as suas qualidades e, digamos, as suas sombras, digamos. Quando você começa no processo de autoconhecimento e você reconhece as suas sombras, não é entrar em julgamento negativo, de falar, nossa, como eu sou péssimo. Não, é você saber, poxa, às vezes eu tenho um pouco de inveja de determinada pessoa. Por que eu tenho inveja? O que essa pessoa tem que me causa essa sensação? Será que eu também não tenho dentro de mim esse poder e só basta eu acessar? Entende? Olhar as pessoas com mais empatia, com mais humanidade, saber que todo mundo passa por processos de dor, de desafios, não julgar tanto o próximo, estar na pele dele de falar, poxa, se fosse eu, será que eu estaria agindo diferente? Será que eu posso julgar a atitude do próximo? Então eu acho que essas atitudes fazem a gente refletir sobre o que a gente é no mundo, sobre como a gente pode colaborar com o próximo, o amor que você libera para o mundo, sabe? Então, eu penso muito nisso, sobre a questão de que quanto mais eu me conheço o que tem gatilhos negativos em mim, eu faço com que esses gatilhos não venham à tona, sabe? Faço com que eles não se virem contra mim. Se eu sou uma pessoa que eu me irrito, por exemplo, de ficar na fila de um restaurante, por que eu vou me botar numa fila de um restaurante? Não é verdade? Exato. Então, assim, quando a gente se conhece, a gente começa a entender que certas situações não são boas, então a gente não precisa ir atrás delas, né? Essa é a forma de você ir aos poucos mudando a sua energia, vendo o seu dia a dia, as atitudes do seu dia a dia, sabe? Quando você vive com uma pessoa que tem uma energia diferente da sua. Muitas vezes existe uma coisinha que a gente chama assim de quase karma, né? Porque o que acontece? O karma, ele tem até às vezes uma conotação meio negativa. Mas a gente tem que ver que quando a gente encarna nessa terra, como essa vida, sendo eu, Karina, e vocês o que são, a gente teve todo um planejamento para estar aqui. Nada é à toa. Né? E aí você teve até meio um que... aceite, não teve? Tem um aceite Sim, nosso. sim, a gente aceitou, a gente combinou, a gente teve o livre-arbítrio de vir pra cá e passar por essas situações. E aí quando a gente tá casado com uma pessoa, a gente fala, ai, meu Deus do céu, será que não foi você que pediu? Pra justamente trabalhar uma sombrinha que você não quer ver? O que essa pessoa ativa em você? Às vezes ela ativa em você algo que você precisa ver, o seu espelho, a sua sombra espelhada. E é muito mágico também esse lado. Quando você muda a atitude com alguém, essa pessoa muda. Será que é a pessoa que mudou ou você que mudou a visão sobre aquela pessoa? Total. Né? Então é meio mágico isso, se a gente pensar. Quando a gente fala, por exemplo, já teve situações de que as pessoas falaram, nossa, o mundo tá péssimo, não sei o quê. Cara... tudo bem, a gente está passando por situações que a gente não pode olhar e ignorar o que está acontecendo, tem toda uma energia e tal, mas no meu dia a dia não é péssimo. Então, será que eu tenho que negativar tudo isso pelo outro, pelo mundo? Não, a gente tem que olhar a minha energia, o que eu estou liberando para o mundo. Só que tem gente que não enxerga assim. Então, é o mesmo mundo, só que as pessoas têm visões completamente diferentes. Percebe? Que tem gente que quando é negativa, ela é negativa, você não tira aquilo dela. E é uma questão mental, ela tem que trabalhar o mental dela. Isso também é muito louco, sabe por quê? Eu te falei assim, quando a gente vive com uma pessoa que tem uma energia diferente, eu acho que é meio cultural. Você fala assim, pô, a gente escolhe um casamento que talvez não é o melhor que a gente queira. Mas eu não é essa pessoa que eu perguntei por acaso de uma energia muito diferente da minha, nem é minha esposa, que ela pra mim é fantástica. Eu acho que às vezes eu mais atrapalho ela do que ela me atrapalhe. Mas é assim, a gente convive com muitas pessoas o tempo todo e assim, é muito comum você estar perto de alguém que é pessimista demais, reclamão demais, né? E essa é uma energia ruim que acaba, eu acho, te atrapalhando. Porque você começa um dia tão bem, motivado e tudo. Sim. E o dia que você fica muito tempo perto de pessoas assim, acaba com o seu dia ficou... Talvez você melhorou muito dele, mas ele acabou fudendo com o seu, tá ligado? Sim, assim, mas aí a gente tem que pensar sobre o que a gente protege na gente, né? Como é o seu auto-amor até. Porque, às vezes, a gente tá conversando com alguém, você se doa para ajudar aquela pessoa, você
pega aquela energia da pessoa, você fala, gente, ele tá sofrendo, não sei o quê. E como você está se tratando? Como você trata a sua energia? Como você está blindando o seu campo para não captar o que é do outro? Entende? Então é uma coisa que a gente tem que pensar que o auto-amor também vem daí. Como a gente se trata, como a gente se respeita, a energia que a gente compactua. Porque se você não é negativo e você entrou numa energia negativa, você se deixou entrar. Você se permitiu estar naquele lugar. Como quando a gente fala assim para o universo, ai, universo, me dá paciência, sabe? Aí você acha que tá tudo tranquilo, né? Tá tudo bem, nada vai acontecer, vou ficar ali meditando. Aí começa a vir um monte de situação desafiadora que te exige paciência. E aí você pensa assim, mas como é que eu vou aprender a ter paciência? Num templo ou dentro do ônibus cheio? Com as pessoas me empurrando, não é? Você não quer paciência? Então vamos treinar essa paciência? E é assim que a gente vai treinar as nossas capacidades, melhorando como ser humano. Porque a gente vai ter paciência com o próximo, a gente vai entender o que ele está passando. Então, às vezes, você é até usado pela espiritualidade para trazer um novo panorama de mundo para esse seu amigo negativo. Quando você mostra a sua positividade, quando você mostra a sua alegria. E às vezes fala assim, nossa, ele é tão alegre, às vezes ele é um exemplo para mim, porque às vezes as pessoas estão tão deprimidas e ela olha para você e fala, cara, ele tá bem, olha tudo acontecendo e ele tá bem. E aí imagina, você desce na energia dele, às vezes você pode ser um farol para ele tá fazendo bem, né? Então é nisso que eu acho que a gente tem que pensar, que a gente tem o poder energético dentro da gente. Só basta a gente se conectar ou não. Então, quando o seu amigo chegar, você já se blinda de proteção e fala assim, eu vou ser o exemplo do contrário. Porque o que ele está vivendo não é bom, mas ele pode acessar o bom. Então, que tal eu ser exemplo, não é? Tô ligado. É. Você tem quantas velas pra me acender quando eu Não, é bom. onde, Você cara? sabe que Presta atenção eu vou até aqui que eu vou... mandar para vocês que eu não trouxe hoje, que eu trouxe o perfume. Mas eu tenho um spray na loja que ele é feito dentro de uma energia de limpeza, de calma, de harmonia, que quando eu espirro é como a gente passar um incenso, um palo santo, ele muda a frequência energética das pessoas, até pelos aromas. Porque os aromas, eu uso óleos essenciais nos meus sprays, e os óleos essenciais, eles são tão mágicos que eles mudam a frequência energética das pessoas. Eles têm uma questão de energia mesmo. E fora isso, eles trabalham o emocional. Por exemplo, se eu borrifo aqui um óleo essencial de um spray com lavanda, por exemplo, ele vai trabalhar a ansiedade, a calma, os processos de aflição, de confiança. Então, ele trabalha o emocional também. Então, uma pessoa como essa, por exemplo, às vezes você fala, cara, você não tá dormindo muito bem? Põe uma lavandinha no seu travesseiro, um sprayzinho, um olhinho essencial, um chazinho, sabe? Ele pode pegar a lavanda e fazer tipo um chá forte, não precisa beber, não vai passar mal, porque chá de lavanda também acalma, mas às vezes o gosto ele não vai gostar. Ele faz um spray e borrifa no travesseiro, a pessoa vai dormir melhor, entendeu? Então até nisso as ervas também podem ajudar a acalmar, até nesse padrão da pessoa meio negativa, taca aroma nela, vai ficar bem. Quando você vai fazer uma reunião, quando você vai para um programa, você escolhe seu perfume, é com isso? Sim, sim. Por você exemplo, consegue manipular a situação, você fala assim, espera aí, deixa eu resolver um probleminha ali. Sim, e ele vira uma coisa de poder mesmo. Por exemplo, hoje eu passei esse que eu trouxe para vocês, que é o da Maria Madalena, porque ela faz muita conexão comigo, com o feminino, com esse lado de amorosidade, de contar sobre os aromas com muito amor e com muita sabedoria. E muitas vezes até eu falo para as pessoas, quando você vai até numa reunião, que você tá com medo, tá meio, sabe quando você tá meio apagado, tá com medo, tá falando, ai gente, eu tô com medo daquela reunião, não sei o que eu vou falar. Sabe o que você faz? Faz um chá bem forte de canela e usa esse perfume.
de canela com água, né? Canela com água, porque canela pura, ela é muito forte. Mas você pode usar isso como um spray de canela. Você pode colocar o spray no álcool, por exemplo, e fazer tipo um sprayzinho natural de canela com álcool. Pode jogar um pouco de alecrim também. Um raminho de alecrim com canela, você faz um spray e você vira essa pessoa que vai acessar o fogo da canela, o poder da ação, e o alecrim dá o foco, dá o ânimo, dá a vitalidade. E a pessoa vai se sentir melhor para ir para uma reunião. Canela, a casca mesmo ali dela? A casquinha da canela. Pega uma casca, põe. Sim. Tudo que você precisar de mais ação, pensa na energia do fogo, da ação, mas não porque ela em desequilíbrio também causa guerra. Se você usa muito a canela, você fica um pouco bélico. Sério? Mas sim, a canela também, ela também ativa um lado meio nervoso, né? Tem que ter esse cuidado, Tem que então, ter o cuidado. dessa diferença. Assim. Tudo tem luz e sombra, né? Tudo tem o lado que Olha em só. excesso pode fazer mal. E no equilíbrio você chega no equilíbrio perfeito. Então, se pessoas, por exemplo, que são, digamos, vamos falar assim de um signo que é muito da ação, tipo ariano. Se tomar muito chá de canela, ele possivelmente vai ficar muito nervoso. Porque já é muito agitado, entendeu? Então, os elementos e as ervas, os aromas também têm esse poder. Eles mudam a frequência emocional da pessoa e a ação dela no Meio que você mundo. tem que ter um entendimento bem profundo, porque, por exemplo, para alguns signos vai fazer muito bem, sei lá, se o signo é muito calmo, ele necessariamente precisa, Precisa. né? E o que já é muito acelerado, ele nem deve utilizar, Nem então. deve. Então tem esse cuidado que a gente até Não dá pra mim fazer, então. Não sei do signo, não sei nada. Vai que eu tô tomando canela lá e tô... Mas que signo você é? Ai, câncer. Não, câncer é mais coração também, né? Vocês dois são... Você não chora? Igual ele? Chora pra caralho. É câncer, né? Chora demais. Chorão pra caralho. Mas eu acho bem legal esse negócio não, eu choro mais dos escondido. homens que liberam as suas emoções. Eu acho que a gente tem que mudar isso também no mundo, que essa coisa do homem que não chora, Estereótipos, isso é uma né? besteira, né? Depois por isso é que a gente tem uma taxa alta de homens que têm infarto, porque não libera as suas emoções, né? Não libera as suas águas, Esse né? dia foi chamar a atenção de um funcionário lá na empresa lá e chorou. Ó, que eu não acreditei. Não, mas Chorou pro Inter, Pedro. Eu veio chamar a atenção do Inter e chorou. é horrível chamar a atenção de funcionário. Cara, você eu é vou o te que eu falar. mais gosto. E chorou. Eu odeio É, chamar a atenção. Não sei se é porque eu odeio que chamem a minha. Sim. E como eu já não gosto disso, eu gosto menos ainda de ter que fazer isso. Não é uma Você situação percebe? gostosa, Como eu não gosto que faça comigo, eu odeio Você fazer não com faz. outras pessoas. Sim, né? Então, sim. Mas também é aquilo, né? Senta com ele, e também nós que temos empresa, vocês que têm empresa lá, a gente também pode criar um mundo melhor, né? De mais respeito, uma liderança mais respeitosa, de sentar, de falar para a pessoa com calma, com amor, de trazer ela para junto do seu mundo, né? De tipo, eu quero crescer junto com você. Não aquela coisa excludente que fala, não, eu sou o seu chefe, você é meu funcionário, fora de mim, né? Aquele estereótipo egóico, né? Eu acho que quando a gente fala com amor, aí você não precisa sofrer, ele vai entender. Não sofra. valeu. Eu vou tentar ser mais assim. já. Ô, Karina, esses sais aqui, eu comecei a olhar aqui e pensar, recentemente a gente recebeu aqui um médium, o Lael, e ele tava falando assim, igual minha esposa é massoterapeuta, né? Sim, Aí ela ele- capta bastante, Ele né? falou, sua esposa, ela tem que fazer uma limpeza nos braços, nas mãos, porque ela tá pegando muita energia Sim. de outras pessoas, problema, aquilo lá pode dar uma carregada nela. Sim. Eu até falei pra ela assim, mas eu acho que a gente não tomou Ela não nenhuma aprofundou, atitude a mais. Esses sais serviriam pra isso? Sim, esses sais, eles são feitos com sal mesmo, que é o elemento sal, ele é um cristal, né? Sim. E ele limpa o campo áurico, tanto é que a gente indica banho de sal. Só que o sal, ele é tão forte que ele pode causar alguns buracos no seu campo. Então ele cria um pouco de desequilíbrio, ele limpa demais. E por isso que eu fiz a junção dos aromas e do óleo vegetal. O óleo vegetal vai dar uma equilibrada nisso e vai trazer o aroma para ele reequilibrar o seu campo.
E aí, quando ela tomar, não vai ficar com buracos no campo áurico dela, ela vai limpar. E é interessante ela fazer mesmo essa limpeza pelo menos uma vez por semana, porque na hora que ela faz a massagem, ela tá se conectando com aquela energia e com pontos energéticos específicos da pessoa, e ela pega para ela. Com certeza ela pega. Então ela tem que se proteger. Antes de começar a trabalhar, pedir que ela proteja o campo dela, para ela não pegar as coisas das pessoas, porque pega, realmente. E é bom, fala para ela tomar banho com esse que ela vai dar uma relaxada boa. Antes de dormir, ela toma antes de dormir, aí ela dorme, vai restaurar todo o campo dela. E acaba que não só para massoterapeuta, né? Tem outras atividades também que você acaba se conectando com outras pessoas. Uma luta, sei lá, um jiu-jitsu ali, você tem contato na verdade, o tempo todo, eu sinto que assim, quando a gente vai para o meio de trabalho, você sai da sua casa é quase um templo ali que é o seu espaço, né? Você tem a sua segurança. Quando você vai para outros lugares, você está entrando no espaço de outras pessoas. E se você não estiver protegido, você pode pegar o bem e o mal também, né? É aquilo, quando você está do lado de uma pessoa que é muito boa em energia, você pega a energia boa, mas o mal você também pega. Então, eu acho que sempre quando a gente sai de casa, é bom você pedir proteção para o seu campo áurico, para a sua energia, para que as influências da rua, que a rua é um campo aberto, né, gente? De energias 1000. Você pode pegar muitas coisas, né? Pô, então sua casa é a sua base, é ali que você se carrega. É um lugar importante também, então você tem que tomar cuidado. Na verdade, a casa de todo mundo é muito importante, né? A casa é um templo. Temos 2 templos, né? O nosso corpo e a nossa casa. E até é muito interessante vocês pensarem quem a gente leva na nossa casa. Qual é a energia que você põe dentro da sua casa? Porque depois você vai viver ali, né? E você vai ter aquela energia que vai ficar ali. Então, qual é a energia que você também cria na sua casa? Sua casa é uma energia de briga? É uma energia de harmonia? As energias, elas ficam no ambiente. Por isso que a gente fala tem que fazer uma defumação, uma limpeza. Você tem que limpar o seu ambiente, a sua mente, o seu corpo, né? Porque ela também é um templo ali que você pode fazer daquilo um templo sagrado ou outra coisa, né? Mas é como você cuida daquele templo. Você faz essa limpeza na sua casa também? Com palo santo, com ervas, banho de ervas também eu tenho lá na loja, que também as pessoas tomam, porque as ervas têm essa energia de limpeza, além do sal, você tem ervas específicas que te trazem essa energia de limpeza. E a defumação também, defumação com ervas, se a pessoa pega e ela queima erva em casa, ela passa pelo ambiente, é como se fosse um incenso limpando, ou incenso mesmo, ou o palo santo, que é uma árvore sagrada, também limpa os ambientes. Ou os próprios cristais que você pode colocar na sua casa para limpar os ambientes também. E os símbolos? Os símbolos também têm uma força muito grande. Os símbolos, na verdade, por exemplo, esse daqui é um símbolo que é a semente da vida, o nome desse símbolo. Ele faz parte... Esse do meio? É uma geometria sagrada. Geometria sagrada o que é? Eles são símbolos geométricos que nós temos na natureza desde que o mundo é criado. O mundo foi criado com esses símbolos. Tanto é que se você olha uma flor, dentro da flor você vê que tem símbolos geométricos perfeitos ali dentro. Isso é que a gente chama de geometria sagrada, que foi criado pela natureza, né? Nós temos isso dentro do nosso corpo também, e na natureza, esse símbolo espalhado por várias coisas, né? Dentro da criação da natureza. E os símbolos em si, eles têm uma força energética. Por exemplo, a cruz. Você precisa dizer o que é a cruz para você saber a energia da cruz? Não, né? Você sabe que é uma energia religiosa, que é uma energia ligada a Jesus, que é uma energia à santidade, ao divino. Então, o símbolo em si, até pela questão histórica, você tem várias pessoas emanando aquela energia em cima de um símbolo. Então, o símbolo em si, ele já tem uma energia. Então, a simbologia que eu uso também, eles têm uma força dentro deles. Qual que é um símbolo bom? Tem muitos. Por exemplo, deixa eu ver Além aqui. Desse aí da... A semente, mas esse daqui, por exemplo, é o olho de Horus. O olho de Horus, sim, ele é bem conhecido ele é um símbolo egípcio de proteção, que é o olho que tudo vê. Então é o olho que te protege, ele é um amuleto de proteção. Ou, por exemplo, se a gente Tem o olho pensar... de Ra também, né? Não Sim, sei se o Ra é um deus egípcio, também, né? Que eu acho que é o deus do sol. Esse daqui é a mão de Hansa, que é a mão divina, que também é um tipo de amuleto de proteção, que ela traz a divindade.
Então, todos os símbolos, você pode até escolher um símbolo. Tem, às vezes, até dentro da bruxaria, a gente pode escolher um símbolo de poder e ser o seu símbolo de poder. Eu ia te perguntar que é isso. o seu símbolo de proteção. Qual que é o símbolo mais forte na bruxaria? O símbolo que é o símbolo da bruxaria, que se você pensa em bruxaria, é o pentagrama. Que é a estrela de 5 pontas. E aí, se você tem 2, que é o que você usa para fazer magia quando você cria um círculo mágico, né? Você tem o pentagrama dentro de um círculo, e aí você fecha o círculo e você cria um círculo mágico, que é o pentáculo, que a gente chama. O pentagrama, na verdade, ele é um símbolo muito antigo, muito antes da bruxaria, que ele é um símbolo da geometria sagrada, que ele é a reunião dos 5 elementos, que são água, ar, terra, fogo e éter, que é o espírito. Então é como se fosse a ligação do humano ao divino, quando você usa esse símbolo, e você reúne todos os elementos quando você vai fazer a magia. Então ele é um símbolo de muito poder para a bruxaria, mas não só. Ele é um símbolo de poder na geometria sagrada, no mundo, ele tem em si uma simbologia muito forte. Qual que você mais usa? Eu uso o pentagrama, eu uso muito a árvore da vida, que a árvore da vida é aquela árvore que vocês já devem ter visto, que é a árvore celta até, que ela tem umas raizezinhas, aí ela vai circundando e cria os galhos aqui. Ela fala sobre a base da humanidade, ou a base do ser, digamos assim, quando ele cria suas raízes e se conecta com o divino. Então tem uma simbologia de conexão de você junto com o divino, estando encarnado na Terra, mas fazendo conexão com o divino também. Então é um símbolo que eu gosto muito. Mas eu gosto muito de símbolos, então eu uso muitos. A minha casa é quase uma loja de símbolos, é uma palhaçada. Mas é um bruxo que ele falou, ele tem símbolos no corpo, tatuado, sim. Né? E ele falou que tudo na casa dele importa. Ele até falou aqui, ó, dessas lâmpadas no dia que ele veio. Ele falou, ó, isso aqui é uma seta. Né? Ele via isso como uma seta. Ó, a importância disso daqui tá nessa posição, não muda a posição disso aqui, sabe? Então ele enxergava símbolo em tudo, assim, era até engraçado. E uma coisa que eu também uso muito, que quem gosta de símbolos também usa, são os símbolos da radiestesia, que são símbolos que a radiestesia que eu tô falando, tipo, quando a Cíntia veio aqui tinha a mesa, ela usa com o pêndulo a radiestesia, os símbolos da radiestesia. Aqueles símbolos ali, que tem ali, eles têm um poder em si. Então, por exemplo, se você pega um pentáculo hebraico, que é o Yeshua, que é o nome de Jesus, é um símbolo. Se você coloca na porta da sua casa e você sela, que é você faz assim e faz como se fosse uma ordem para ele proteger a sua casa, ele vira um símbolo protetor de seres negativos, de energias negativas, quando você vai entrar na sua casa. E você pode comprar esse símbolo. E aí você faz aquilo que a gente estava falando da intenção da vela. Você vai lá e intenciona que aquilo seja um símbolo de proteção para sua casa. Você acha que é importante, então, ter um símbolo na entrada da casa, seja na porta, ou no tapete, assim? Eu gosto. Uma coisa também que é muito fácil, que às vezes a pessoa fala, eu não sei comprar símbolo de radiestesia, porque é mais específico. Mas uma coisa é a pessoa ter uma espada de São Jorge. Ela é quase o guerreiro na porta. A planta, sério? Você fala? Sério. Ela tem uma força maravilhosa. E ela é o que corta as demandas mesmo. Até o pessoal das religiões afro acreditam nisso. E ela tem essa força mesmo da espada que corta as energias negativas. Então, assim, na entrada, você deixa uma espada de São Jorge. Outra que é uma esponja de energia negativa, a arruda. Tanto é que você pode ver que muitas vezes a arruda morre. Você tem na sua casa, a arruda morre quando vai um vizinho, um amigo. Às vezes é a energia que ela captou e ela limpou. Você já viu pimenta? Quando o pessoal põe pimenta também seca. No negócio, assim, que a pimenta murcha, assim. Sim, o pessoal... é a energia. Claro, é pra inveja ali, é pra pegar uma olhada ali do lugar. Sim. E murcha mesmo, né? Murcha mesmo. Essa parada é legal. A planta murcha também, né? Dependendo da pessoa que olhar pra planta, assim, nossa. Sim, é a energia que planta bonita, no odiar a planta morreu. Meu avô andava muito com... Ele ia lá, apanhava um raminho de arruda, punha assim atrás da orelha. Que sabedoria. É maravilhoso. O pão vivia. Eu não ia na cidade assim com isso, mas lá na roça você ficava o dia inteiro. Você ia falar assim, não, uma olhada aqui, o raminho de arruda assim atrás da orelha. Por isso que ele era rico do que tanto. Protegia, não sei, às vezes ele era muito trabalhador também, né?
Às vezes pode ser Mas que ele tem uma trabalhava coisa- muito também, né? Tem a questão do... Não adianta a gente só pedir para Deus não trabalhar, não é? Sim. Mas tem essa coisa também da energia que quando você vê a sabedoria antiga como é, ele intuitivamente andava com aqui e protegia, porque Com você tem certeza. uma força. Até porque ele era né? um gigante. E tem a coisa da energia que ele falou que ele era rico, possivelmente gerava inveja, as pessoas olhavam, mas ele se protegia, né? Então Sim, tem esse sim. lado que é muito interessante, que dá para usar as ervas para isso também. No começo você falou que sua casa tem muita A planta, pessoa né? ficar mentindo as coisas é ruim? Estranho? Claro. É? Ah, tá. Mentira, Não, né? só pra saber. Não, só pra saber. E o mais, Quem tá mais mentindo? Você tá falando curioso... que eu tô mentindo, Albertinho? Não, e deixa eu te contar Ele uma fica coisa, dizendo, quando a "Olha, gente pô, abre... Um dia eu vou apanhar tanto na rua, mas tanto. Sério? Que o assaltante vai me pegar e falar assim, eu já vi seu amigo fala que você é rico, ele vai me bater demais porque eu vou ter o dinheiro lá. Sabe, eu vou apanhar demais por causa das graças desse imbecil, mano. Porque toda hora ele fala assim, meu avô é milionário, Robertinho, não sei quem tem. O cara, uma hora ele vai me pegar. Ele vai me pegar, ele vai ter que me bater, porque ele vai pedir o dinheiro a você. Eu não tenho, fala assim. Isso é um perigo. Cara, tá aí, né? A vida de todo mundo tá na internet. Vou É só apanhar pesquisar demais, seu bolo. mano. Latifúndiário. Não tem jeito isso daí, não. Vou apanhar muito um dia por causa desse cara ainda. Mas você tava falando que sua casa tem muita planta no começo, Sim. né? E, tipo, não, eu acho que toda casa tinha que ter planta, assim, Sim, sabe? sim, sim. A A gente vê energia casa das que não tem plantas é planta muito nenhuma, legal. é uma tristeza, assim. Não, e elas limpam as coisas, não só a espada, mas elas trazem uma energia diferente para o lugar. Para você ter uma ideia, por exemplo, se a gente fala sobre o óleo essencial de rosa, ele é o óleo que mais energia tem em hertz. Porque nós, no corpo humano, temos uma energia que é calculada em hertz, que é aquela... Até quando você põe na internet 432 hertz, você fica numa frequência de calma, que você se tranquiliza. Os hertz, eles ajudam nessa frequência para trazer emoções de raiva, de dor, de amor, então você também regula por esses hertz. E a rosa, ela vibra em 100 hertz. O corpo humano vibra em até 72 hertz. Então você tem Poxa, no óleo maior essencial que a da gente. rosa, ele tem uma vibração extremamente alta. Então se você tem uma planta... Ele aumenta a sua frequência? Aumenta a frequência da pessoa, por exemplo, se você tá doente, se você tá com uma vibração baixa, que é quando você tá com medo, com raiva, sua vibração cai. Você não fica em equilíbrio. Se você usa as plantas no ambiente, elas aumentam a frequência da pessoa, é como um tratamento. Tanto é que se vocês podem reparar que quando a pessoa tá muito estressada, se ela vai pra praia ou se ela vai pra natureza, ela melhora. Porque ela aumenta a frequência dela energética com aqueles elementos. Até a praia, o som do mar, ele também aumenta a nossa frequência em hertz e aumenta o nosso equilíbrio energético. Por isso que aquele som faz tão bem pra gente. Eu já vi falar que andar descalço, tipo, na grama. Sim. Faz a gente aterrar, entrar em conexão com a terra e faz acalmar, relaxar e se sentir integrado no todo, sabe? Como se você fizesse parte daquilo tudo. Tem uma parte medicinal comprovada com tratamentos assim de... Com aromaterapia? Sim. Sim. Ele é comprovado cientificamente. Tanto é que no SUS já usam aromaterapia. Sério? Em alguns tratamentos já usam. Aromaterapia e também a fitoterapia. Também tem uma parte científica que estuda as ervas. E a aromaterapia, ela estuda, quando ela abre um óleo essencial, ela estuda cada um dos compostos químicos que tem no óleo. Que às vezes uma gota tem mais de 300 compostos ali dentro. Que é o sumo puro da planta. E é comprovado cientificamente que muda padrões energéticos, vibratórios, emocionais e trata casos de saúde também. Acho que no Covid usaram a aromaterapia. Sim, né? usaram. No pós-Covid ali, Até a pessoa porque pedia... a pessoa tem uma coisa que quando ela tem Covid, ela passa por uma situação que se chama anosmia, que ela perde o olfato. E a perda do olfato faz a pessoa ficar extremamente depressiva, porque o olfato ele é um assessor de emoções. Através do olfato, que é o nosso sistema límbico, ele vai diretamente nas nossas emoções, ele não tem filtragem. Quando você cheira um perfume, você automaticamente, não é rápido, é o único que você não filtra, já vai logo para sua emoção. Tanto é que você sente um perfume, você sente alguma emoção. Você lembra das pessoas, você chora, você ri, porque isso conecta a emoção, né? E aí, através disso, dá para fazer o tratamento dessa anosmia com óleos essenciais. Começa a
sentir o cheiro de óleos essenciais, você vai fazer uma conexão neural e vai reconstituindo os neurônios para a pessoa voltar a sentir os aromas. Bacana. Muito louco. Pô, é isso, hein? Bom, eu queria só te fazer uma última pergunta. Você tem animal de estimação? Ai, deixa eu te contar uma. Eu tenho 8 gatos. Só que não só tenho 8 gatos, como eu tenho uma bebê agora que deu 7 filhinhos. Não. E São eles 15. estão lindos. Na verdade, assim, um não aguentou e faleceu, e aí sobraram 6. Só que eles estão fofíssimos. Estão 3 dias você vai só. ficar com todos agora? Não, infelizmente. Não, E eu não tenho cabe um mais no cachorro AP, também. né, não. Tenho uma cachorra. Minha filha tinha porquinho da Índia, mas agora ele se foi. Não temos mais, mas a gente adora bichos e plantas. E gato, né, gente? Gato é bruxa, né? Gato. Cara, eu Você tentei quer? ter gato, assim. Você não gosta, não? Não, então, o que Você que quer um acontece? pastor alemão? A gente sempre teve cachorro em casa, Sim. sabe? Recentemente eu tava falando pra minha esposa, ó, queria ter um gato e tal. Vamos colocar um gato em casa, eu acho que vai ser bacana. E ela sempre acostumada com cachorro. E aí, esses dias, o podcast fica dentro da minha estúdio, casa. é. O estúdio fica na entrada da casa, né? E esse dia eu tava trabalhando lá, a porta tava aberta E ele veio. e entrou um gatinho. Que lindo. Uma gatinha, pequenininha, filhotinha. Entrou, né? Estão querendo um gato, é o gato, O universo né? mandou. É o gato. E aí pegamos o gato, né? Pegamos o gato. Eu até falei pros meninos no grupo do podcast, falei, ó, entrou um gato aqui em casa, eu vou dar ele pra alguém. Aí o pessoal, não dá não, o gato é seu, você vai ter que cuidar do... Não, você, o Arthur e o Pedro falou. E eu vou "Não, contar você tem uma que ter." história, então, do gato. Tá. Lembra que eu falei da espada de São Jorge? Aham. O gato é a espada de São Jorge viva, só que bem mais poderoso, Não né? fala isso agora. Não, o gato... Por que o gato, ele é o símbolo da bruxa? São 2 pontos. O gato, ele é um captador de energia negativa e transmuta a energia negativa. O que ele faz? Ele pega a Caramba. energia e transforma em energia boa. O cachorro, já, ele só pega e ele não consegue transformar a energia. Ele é como se fosse assim, o cachorro Só é um presente recolhe. de amor, né? Ele está na humanidade, no planeta, para doar o amor e ensinar o amor incondicional e a fidelidade, o amor fiel. No sentido de sem condições, um amor incondicional. O gato, ele tem esse padrão de energia de transmutação, ele transforma a energia em energia boa. Tanto é que ele limpa os ambientes. Por isso as bruxas tinham gato. E por que o gato preto? Porque o gato preto, ele mais fortemente faz isso, porque o preto é de banimento do que ele capta as energias negativas e ele corta as energias negativas, a cor preta. Por isso, o gato preto ele é considerado ainda mais forte. Por isso, as bruxas tinham gatos pretos. Então todo gato protege muito a casa. Protege. E se o seu gato apareceu do nada, acolha, Não, porque ele vai agora proteger, vou acabar de contar. ele vai ser um amuletinho para você. Vou contar, aqui eu conto tudo, eu falo a verdade, eu trabalho com a verdade. Aí, não, mas os meninos sabem, eu vou contar. Aí o gato entrou, né, lá em casa, pô, mostrei pra minha esposa, ó, o gato. Aí na hora ela ficou indignada, assim, eu não queria gato. E de onde você comprou esse gato? Quem te deu esse gato? Eu falei, ó, esse gato entrou aqui em casa. Ela achou que você tinha pegado. Ela achou que eu tinha pegado ou comprado. Ela demorou uns 4, 5 dias, assim. Eu tive que mostrar muita conversa pra ela. Eu falei, ó, entrou aqui em casa, até ela acreditar. Mas aí os meninos adoraram, assim. Eu tenho 3 meninos pequenos em casa, né? E aí 2 adoraram e tal. Só que, eu vou te falar, não é fácil. A gente sempre conviveu com cachorro. Gato é totalmente diferente de cachorro. Totalmente. Né? Hoje eu sei que cachorro é bobo perto de gato. Gato Sim. é muito esperto. Gato é muito independente. Né? E gato não obedece nenhum dono. Né? Então, assim, o gato não pode subir na pia da cozinha. O gato sobe na pia da cozinha.
né? Ó, não pode, o gato não pode comer aqui. Se você largar comida no prato, ele vai subir, vai olhar o que tem naquele prato e vai comer. Né? Ó, o gato largou o leite da criança ali em cima. Mano, se você largou, o gato vai subir ali e vai tomar o leite da criança. Né? Então, assim, esse período de adaptação para ver que gato era diferente não foi fácil. Né? E outra coisa, os nossos cães, eles ficam dentro de casa e tá tudo bem. O gato, ele subia no segundo andar, ia pro telhado e ia pra fora, ia pra rua. Porque é casa, né? É uma casa, e ele ia pra rua. E sempre um vizinho tocava o interfone, ó, um gato tá aqui de fora. Aí você tinha que sair, ir lá, correr atrás do gato, buscar, então não era fácil. E aí, um dia uma pessoa que achou o gato foi uma menina, e ela tocou o interfone, era uma menina novinha, bonitinha. E ela falou assim, nossa, que gato maravilhoso, é seu? Eu falei, é meu. Né? E peguei o gato e pus pra dentro de casa. Aí eu fiquei pensando assim, nossa, o pessoal não adaptou com gato aqui em casa, quer que dá o gato pra outra pessoa. A menina gostou do gato, achou o gato bonito, tava com a mãe do lado. Eu devia ter dado o gato pra ela, né? Fiquei pensando nisso, né? Não dei. Aí passou uma semana depois, um amigo meu que é violeiro, cantor e tal... Ele tava caminhando lá e achou o gato, né? Aí ele pegou e me ligou à noite. Falou, tá passando na porta da sua casa e vi seu gato lá de fora. Peguei e trouxe o gato pra cá, tá aqui em casa. Gostou do gato? Cara, o gato é maravilhoso, esse gato seu. Eu adoro gato. Já adaptou com o meu cachorro, tá brincando. Entrou no sofá, eu furei outro lado do sofá pro gato sair. Ele chegou a cortar o sofá da casa dele pro gato sair. Eu falei assim, você quer o gato pra você? Ele falou assim, você tem certeza? Eu falei assim, tem, eu quero. Não, então eu vou pegar. Eu falei, tá, então beleza, então o gato é seu. Se ele fugir e sair daí porque não gostou de você cantando, porque ele é cantor, né? E vier pra cá, eu te ligo e falo, ó, pega o gato e volta, o gato voltou, né? Falei, não, tudo bem, beleza. E aí o gato sumiu lá de casa 2 dias e de repente passou 2 dias e minha esposa e meus filhos, cadê o gato? Se né? acostumaram com o Aí eu gato. falei assim, vocês estão procurando gato? Estamos. Eu dei o gato pra outra pessoa. Ficou todo mundo indignado comigo, assim, mas como que você dá meu gato pros outros? Meu gato! O meu gato, como que você faz isso? Minha filha começou a chorar, né, e virou aquele negócio, assim, lá em casa. Eu falei, gente, mas vocês não queriam o gato? Não, mas a gente acostumou com ele, a gente quer o gato de volta. Agora e você já pegou o gato? Não peguei, mas eu vou pegar depois que você falou isso daí. Não tem nem jeito de eu deixar o gato lá mais. Mas você quer um gato meu? Eu te dou um. Não, mas a gente já tem o gato. Já. Eu vou mas e o outro moço vai ficar triste? Eu te agradeço. Um gato tira um negócio. Não, mas depois do que ela falou... É 2 vezes mais proteção, mano. Não, porque a casa é de 2 andares, sabe? Tipo Mas e o que você tem que fazer... Ele é novinho, né? O gato... É. Ele já tava aí com uns, vamos dizer aí, já tava espertinho já tava com uns... já tava já tava indo pra rua, né? Devia estar com uns 3, 4 meses, né? Sim, uns 6. Porque aí você leva no veterinário e fala pra castrar. Que aí ele para quietinho em casa. Porque eles vão pra rua mesmo. E aí tem risco, rua, né? Exato. Você tem o gato que vai pra rua, você tem o risco da doença, mano. Doença e morrer, atropelado. Aí os seus filhos vão ver. Um monte de situação. Então, castra, que aí ele vai ficar mais calminho. Mas o gato... chama gato, mas é fêmea, tá? Ah, tá. Deles é um gato que Gata. chama gato. É gata, mas o nome é gato. Isso, ele chama gato. Mas o nome dela é gato. É gato. Ótimo. Adorei. Vem cá, gato. É uma fêmea. Eu vou buscar o gato. Depois dessa, não tem como. Você falou aí, proteção, gato. Não, o gato é super especial, gente. É que eu sou apaixonada por gato. Eu já não consigo entender muito cachorro, assim. Eu tenho uma dificuldade. Eu sou mais de gato. E os gatos, eu converso super com os meus. E eu tenho 4 gatos que são daquela raça Maine Coon, que são aqueles grandões, gigantes. Que legal. E eles falam muito. E eles são muito conversadores, sabe? E aí eu converso muito com eles se comunicam comigo. E eles ficam o dia inteiro do meu lado. Vocês se entendem? Assim? Sim.
Você consegue ver a personalidade De cada um, com certeza. Cada um tem um jeito diferente. E dá pra ver quando ele tá com raiva, quando ele não tá, quando ele tá amuado. Tem uma agora que ela tá bem idosa e ela tá quase gagá, sabe? Ela não tá prestando atenção em nada. Perdeu os dentinhos e come papinha e tal. Tá bem E aí, porque ela tem quase, sei lá, acho que tem uns 17 anos. 17 anos. E aí a gente sabe quando ela tá com fome, quando ela tá com gagazeira, que ela não entende o que a gente tá falando. A gente percebe o jeito do bicho. E cada um tem um jeito. É muito maluco. Muito maluco. Você vai ver que eles vão se comunicar com você. E ficam todos amorosos. Se você começa a fazer carinho, ele se comunica, ele fica amoroso, ele é um gato. O gato do cachorro tem esse preconceito, porque o gato não é como o cachorro, no sentido de que o cachorro, quando você não quer, ele não entende muito, ele pede toda hora carinho, independente de você gostar dele ou não. Sim. O gato não, ele não exige O cachorro de você. é carente, né? Tem essa carência. O gato não, ele é independente. Se você quiser dar carinho pra ele vai deixar. Se você não quiser pra ele não morre com isso, entendeu? Ele tem aquele poder dele de falar, eu sou mais eu. Né? Eu acho que o gato, ele se comunicou comigo em alguns momentos. Não, é sério, eu acho. Teve hora que eu falava assim, ele falava, não, quem manda aqui sou eu. Você não me manda, eu faço o que eu quero. Isso aí ele falou várias vezes. Eu falava, não entra no berço, meu filho, que ele entrava no berço, meu filho. Eu criei os meus filhos tudo junto do berço. Assim, de manhãzinha, assim, Sim. ele entrava, Sim. e aí meu moleque dormindo, ele ia dar umas unhadinhas no moleque, o moleque acordava e chorava, sabe? E eu falava, ó, não é pra você entrar aqui, eu vou te colocar do lado de fora, e você não me manda, quem manda aqui sou eu. Tem um pouco isso, o gato é genioso. Ó, deixa eu te fazer só mais uma pergunta. Você falou do pentagrama, né? A bruxaria, quando tem mais pessoas envolvidas, ela é mais forte? Não. Isso depende de cada estilo de pessoa, de como ela trabalha com a magia dela. Se juntar 4 mulheres pra pedir uma coisa só ali em volta de um pentagrama. Sim, tem uma energia super forte. forte. Se você unir o pentagrama com a energia feminina, por exemplo, se você vai num espaço de natureza ainda mais forte, com fogo, com os 5 elementos, vai ter uma força muito grande. Mas, na verdade, todos nós temos um poder muito grande dentro da gente. Então, assim, às vezes uma pessoa tem tanta força quanto 5, 10 mulheres. Depende de cada pessoa, né? Depende do quanto a pessoa consegue acessar a magia dela. Tanto é que você vê, até por histórias, que você tinha bruxos e bruxas que eram poderosos por eles mesmos, né? Sim. Que a pessoa em si tem um poder. Então, tudo isso vai da manipulação do seu elemento, de como você estuda, você entende. Tem aquela questão do autoconhecimento, de você saber qual é a sua magia, qual elemento se comunica com você. Então, depende, porque também se você pegar 5 pessoas que não saibam muito, elas não vão fazer nada. Entendeu? Elas não vão saber acessar a magia delas. E, na verdade, assim, tudo tem que a gente pensar qual é o intuito de você fazer uma roda de pentagrama. Você vai no intuito do quê? Né? Às vezes a pessoa cria uma ritualização, às vezes para coisas que não são tão boas, e às vezes isso não é o que é o que a gente precisa. Às vezes a gente precisa acessar a nossa magia pro bem, né? É o que eu acredito, claro. Tem gente que acredita que precisa de muitas coisas, mas é a linha que eu sigo, que eu acho que cada um, independentemente, pode fazer uma magia pessoal, pode ajudar. Quando você trata o outro com amor, por exemplo, é uma forma de magia. Quando você, às vezes, leva uma palavra que muda a vida de uma pessoa, você está fazendo magia através da palavra, entende? Então, tudo quando a gente acessa o nosso coração e a gente libera a nossa intuição, o que a gente acredita, tanto por bem quanto por mal. Então, eu acho que tem essa coisa de que depende de cada pessoa. Cada pessoa tem uma magia diferente e única. Legal. Obrigado. Quer fazer uma magia para despedir da gente aqui? Quem quiser te achar, tem alguma rede social, alguma coisa assim que você... Eu tenho a rede social que é o @bruxarina_, que é meu Instagram, e tem o site que é o www.bruxarina.com.br. Caso as pessoas queiram as magias delas, elas me procuram, conversam comigo. Vai ser um prazer fazer magia para elas. Valeu, muito obrigado. Muito obrigada. Obrigado pelos presentes, Obrigada. Fiquei de verdade muito satisfeito.
É mesmo. Sim, Todos depois os me convidados contem. podiam trazer presente pra gente. Nem precisa ser tão bom assim, né? Pode ser só uma ia ser lembrança, legal. não precisa ser Adoro um quando trem tão traz bacana assim, né? Eu também Obrigada. adoro. Valeu, obrigado, eu. Galera, e segue aí a gente, se inscreve no canal, eu sempre falo isso, que é muito importante, além de você assistir a gente, você ser inscrito nos nossos canais. Então vai aí, se inscreve, se quiser ajudar mais ainda, seja um membro. E vai lá no Kawaii, TikTok, Instagram, Facebook, onde você vê o nome do podcast Três Irmãos, se inscreve e segue a gente. É isso. Valeu, Valeu. fui! Obrigado.